Na condição de operador de direito, sou mestre de direito ambiental, eu vou tentar sintetizar de uma forma bem pragmática, bem prática e rápida, vou ver para vocês rápida, um pouco do que está sendo debatido em relação ao Código Florestal. Como a nossa colega Cláudia enfatizou anteriormente, nós temos em vigência hoje o Código de 1965. Antes dele, nós tivemos o Código, o primeiro deles, de 1934, e agora temos essa nova proposição iniciada em 1999 por um dos deputados federais de Rondônia e depois abarcada pelo Álvaro Ribeiro, como a mídia tem divulgado em 2009. O que ocorre? Nós não temos ainda no Brasil a consciência ambiental enraizada nos usos e costumes da nossa população. Esse é o primeiro problema. Uma outra temática que nós podemos levantar aqui e pensarmos é o que o Código Florestal pode representar na minha vida. Moro em Santos, cidade altamente densa, populacionalmente falando, os espigões tomando conta de toda a cidade. Quando eu falo Santos, eu estou me referindo de forma genérica, levo isso para todas as cidades da região metropolitana. Floresta, o que é floresta? Qual a importância dessas variações na minha vida? Porque, na verdade, pessoal, nós só damos importância àquilo que nos faz sentido, nos tem significado. Se não tiver significado, para nós vai ser irrelevante. O conceito de floresta, nós não vamos tratar, fala de mata em grande extensão, de uma forma bem simples. Não havíamos, no primeiro Código de 1934, sequer o conceito de floresta. Hoje mesmo levantamos um recorte que eu exibi da Folha de São Paulo, ironizando isso. Lá em 1931, estávamos falando do Código Progressista e nem sabíamos como definir floresta. Vamos ao Código atual, a nova proposta. Ele versa sobre dois temas, basicamente: reserva legal e áreas de preservação permanente. Essa é a certeza. E a tutela jurisdicional que o Estado vai nos dar com relação ao que está sendo protegido, que está sendo tutelado. São as florestas e as demais formas de vegetação. O Código Florestal, ele tem uma grande lacuna, como já dito aqui no outro painel. Ele não contempla a urbanização das cidades. Ele está totalmente desordenado. E vou citar pela terceira vez a experiência trágica que foi no Rio de Janeiro, justamente por não termos atentado para os quesitos necessários para que as pessoas pudessem, com cidadania, com dignidade, exercer seu direito de moradia. E aí nós tivemos a tragédia que todos nós acompanhamos na mídia. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Uma vez que o Código não regule as ocupações dessas áreas, então são beiras de rios, são os topos de morros, são as encostas, nós, gradativamente, as cidades vão incluindo esses relevos e colocando a nossa população em risco de vida. Estamos falando pontualmente. O espírito do Código Florestal é tentar adequar a legislação brasileira a todos os acordos que existem no patamar internacional e que regulam essa matéria de proteção ambiental. Nosso artigo 225 da Constituição Federal é bem claro. Toda a proteção do meio ambiente, ele faz menção a mim, a cada um de nós e às futuras gerações. A gente tem costume de ouvir, em alguns lugares, falar em futuras gerações são nossos filhos. Nossos filhos já estão aí. Já são gerações atuais. Futuras gerações talvez sejam os nossos filhos dos nossos filhos. A nossa herança genética são para essas populações em que nós estamos cuidando do meio ambiente hoje. Sofremos hoje problemas causados por inobservância das regras que deveriam cuidar do meio ambiente, lógico, ou os eventos climáticos que nós temos sofrido, as variações climáticas que nós temos aqui no nosso Brasil, aqui na nossa região. Ontem saiu um estudo sobre a
rápidos. E eu tive a liberdade de pontuar cada um dos municípios. Santos é o 24º, numa lista de 3.180. Guarujá, se eu não me engano, é o 44º. Por quê esse adensamento de rádios? Justamente pelo adensamento populacional, pela ocupação desordenada, impermeabilização do solo, poucas áreas verdes e todos esses outros problemas que vocês conhecem. Essa condição das encostas ou daquele problema do rio, eles falam no grande problema que nós temos aqui no nosso país, que é a falta de fiscalização. Não só em relação ao código, como em relação à maioria das leis que nós temos. As leis estão aí, mas se não tem quem fiscalize, como é que eu vou fazer elas serem executadas? O próprio Aldo Ribeiro admite que essa temática da urbanização desordenada ficou realmente no segundo plano e não está sendo tratada adequadamente no Código Florestal que está em discussão. E se vocês não sabem, ele já está indo à votação prevista para dia 3 ou dia 4 agora de maio. E se passar, vai para o Senado. Alguns ou 3 pontos do Código Florestal que estão sendo motivo de grande celeuma. Primeiro delas, a anistia, a dispensa da formação da reserva legal para aquelas propriedades tidas como 4 módulos fiscais. Módulo fiscal é uma unidade de terra usado em cada um dos estados e que varia, portanto, de estado para estado. Esses 4 módulos fiscais, se vocês ouvirem na mídia, dão a permissão que eu não faça reserva legal na minha propriedade. Isso representa na Amazônia uma propriedade de 400 hectares e aqui no Sudeste uma propriedade de até 150 hectares. Então não é um pedacinho tão pequeno assim de terra. E isso pode condicionar os grandes latifundiários a usar um ardil, a usar uma técnica, né? De fazer o que? Eu pego a minha grande propriedade, subdivido em áreas de 4 módulos fiscais, atribuo isso a laranjas, né? Tão comum, infelizmente, na nossa cultura, e criei aí uma forma de legalizar uma boa parte da minha área latifundiária sem fazer a reserva legal. Para nós que não somos muito afetos a essa questão, parece que é uma pequena área. Isso representa 90% da hidrologia do nosso país, ou seja, 90% dos rios do nosso Brasil estão enquadrados nesse margeamento de menos de 5 metros de largura de margeamento. Segundo alguns estudos, isso representaria 31% a menos de proteção nas matas ciliares. Aí nós temos os regimes de intervenção no mundo, que nós vamos passar por cima, e mencionarmos mais um aspecto. O Código atual, ele prescreve que nós tenhamos reserva legal, distribuída em 3 patamares. Floresta amazônica, 80%, o Cerrado, 35% e 20% no resto do país. Esse ano, nós tivemos, guardem esses dados, nós tivemos uma safra de 6% maior do que a safra do ano passado. Foram 160 milhões de grãos que estão previstos para 2011. E uma área aumentada de plantio da ordem de 1,84 milhão de hectares. Foi dito aqui que um dos motivos, né, de alegar que esse código é benéfico é justamente dizer: olha, nós temos que aprovar o código, senão nós não podemos ter agricultura viável, não podemos ter pecuária viável e também teremos poucos empregos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Tá? Por quê? O que é necessário nós estarmos fazendo é um melhor aproveitamento das áreas que já existem. Por exemplo, no caso da pecuária, hoje nós temos o gado ocupando 0,93 cabeças de gado para cada hectare. Então, num hectare, eu chego a ter menos que um boi. Em 1940, nós tínhamos 2,56 cabeças de gado por hectare. Se nós voltarmos a estabelecer o patamar de 1940, nós poderíamos, com certeza, liberar uma grande área que seria aproveitada para a agricultura.
temos já áreas disponíveis. Outros 61 milhões de hectares de terras de baixa capacidade estão aí improdutivas e precisariam apenas ser recuperadas. Hoje, aliás, essa semana foi lançado um livro, O Código Florestal e a Ciência, Contribuição para o Diálogo, um livro editado pela comunidade científica do nosso país, membros da Unicamp, da USP, universidades federais. Infelizmente, só foi publicado nos últimos dias, dado ao rigor científico das pesquisas. Eles sintetizam dois grandes pontos. A alteração das malhas ciliares, que é uma das propostas de alterar, ela é feita hoje com base no que se chama leito maior, quando ele está cheio. E ela passa a ser atribuída com base no leito menor. O leito menor é a largura do rio no período de seca. Só isso vai reduzir em 60% a proteção das áreas de preservação. E aquela redução que eu já mencionei de 5 metros, é uma perda de 31%. Com relação às APPs, e ao terceiro tópico desse estudo, ele menciona que essas áreas que são privadas, estão cobertas por matas nativas, matas naturais. O valor que mencionam é de 23%, quando na realidade nós temos apenas 7%. Alguns tópicos que foram levantados no Censo Agropecuário do IBGE em 2006 com relação às propriedades, às pequenas propriedades. Elas produzem a maior parte dos alimentos da mesa dos brasileiros. Elas produzem toda a produção de hortaliças, 87% da produção de mandioca, 70% de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo, 58% do leite, 59% dos suínos, metade das áreas. Empregam essas pequenas propriedades rurais, 74,4% das pessoas ocupadas no campo. E a cada 100 hectares ocupa 15 pessoas, enquanto que o agronegócio ocupa 1,7 pessoas por cada 100 hectares. Em suma, o Código Florestal, essa nova proposta, requer maiores estudos, requer um adiamento para que ele entre em vigor, do que 65 que está em vigência. Também não é suficiente, mas é melhor do que essa nova proposta. Não acreditem nem no que eu estou falando, nem no que vocês veem na mídia. Chequem todas essas informações, porque podem ser falaciosas, podem ter um condão de enganar o senso comum, para que nós não criemos oposição. Só voltando à introdução. É importante, sim, nas áreas urbanas, para que possamos evitar, quando falo em floresta, pessoas, estamos falando de liberação de gases de efeito estufa, estamos falando de alteração dos ventos, estamos falando de uma série de fatores decorrentes do corte de cada uma das áreas existentes no país, né? E quem não lembra, nós até estávamos falando, o Brasil é o pulmão do mundo e o Brasil é o celeiro do mundo. E cabe a nós exercermos nossa cidadania de forma pacífica, não passiva, mas pacífica, porque, como a colega anterior falou, nós viemos de um regime escravocrata, onde não tínhamos liberdade de expressão. Tivemos um Estado novo, ditatorial. Tivemos a ditadura militar que acabou em 1985. Nosso povo não sabe mais se reunir para discussão e defesa dos interesses da coletividade. Devemos aprender novamente a nos organizar e fazer valer os nossos anseios. Muito obrigado a todos.